Doutora Thelma, agora a bola é sua. Eu que agradeço, né? Não tem, acho que, é assim, oportunidade melhor para mim do que estar no meio dos jovens, por vários motivos, né? Primeiro porque é a energia que a gente recebe dessas pessoas, né? Dos jovens, né? Essa ânsia de aprender. E eu gosto muito dessa parte do curso do professor Marcovitch e do professor Pedro, que é essa oportunidade que vocês têm de estar em contato assim, com pessoas que trazem uma bagagem, uma experiência, né? Diferentes experiências de vida. Então, o professor Marcovitch sempre fala, né? Fala um pouquinho da sua trajetória. Quem já esteve na minha palestra ou esse ano, ano passado? Talvez ninguém. Não, eu não vou me delongar muito. Eu não vou me delongar muito na minha trajetória, porque eu queria usar o tempo para a gente falar de outras coisas. Mas, professor Pedro, então, o senhor falou que minha trajetória é matemática, né? Eu vou começar por aí, né? Minha trajetória como matemática não foi porque eu quis, foi porque meu marido falou que o que eu queria fazer não ia ter futuro, que era psicologia na época, né? Incrível. Para em psicologia, e o quinto é relações internacionais. Que eu acho maravilhoso, né? Então, naquela época, o senhor tem que colocar aí o fator tempo, né? Nós estamos falando disso em 1980 e alguma coisa, 76. Meu filho nasceu em 72. Era assim, tempos e tempos, né? E aí ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, e aí ele tinha bolsa, eu não tinha. Eu também fui relativamente jovem, né? Casal jovem, teve filho jovem, né? Que é uma trajetória bem legal, bem interessante, mas ela precisa de uma dinâmica, né? Ou seja, você tem uma família para criar, não é fácil. Então eu sempre digo que tem um dos exemplos assim interessantes é que eu tinha que fazer um curso a minha formação foi matemática, né? Então tinha cálculo. E a gente morava numa kitnet bem pequenininha, e o fogão era do lado da pia, que era do lado da geladeira, uma coisinha minúscula, né? E aí eu colocava o livro de cálculo entre a pia e o fogão, né? E ficava estudando enquanto lavava a louça, né? Quebrava muita coisa, cortava a mão, tinha essas coisas todas, né? Mas isso mostrava, assim, a tenacidade, né? De querer fazer alguma coisa que não fosse simplesmente ser dona de casa, que não tem nada assim contra isso, mas fugia do meu perfil pessoal, né? Então, cada um tem o seu próprio perfil, então eu acho isso interessante. Então, à época, a duras penas, primeiro que a gente não tinha dinheiro para pagar, ele foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, nós não tínhamos dinheiro para pagar o meu tuition, né? Mas daí eu fui babysitter, eu fui datilógrafa, eu fui tudo que vocês puderem imaginar, né? E para conseguir, depois de um ano, por um trimestre, conseguir uma bolsa de estudo, porque eram aqueles alunos de excelência que, na verdade, tinham automaticamente essa bolsa, né? Por um trimestre. Aí cheguei feliz da vida lá em casa, né? Não, consegui a bolsa. Tal. Não, então você vai ter que fazer umas 8, 9 disciplinas, né? Porque não tinha limite das disciplinas, mas era a bolsa para o que você conseguisse fazer. E aí... Aí a questão era a seguinte, além de ele escolher as disciplinas que eu ia fazer, porque ele que regulava isso, ele falava, agora você vai ter que ir bem em todas, para conseguir bolsa de novo. E assim foi, né? De forma que em 2 anos e meio eu terminei o curso que normalmente era 4 anos, um curso de 4 anos, foi o tempo recorde, né? Na universidade, fiquei muito doente, e depois disso, acabou com o casamento também, diga-se de passagem, que isso já é um outro capítulo, que eu termino depois dessa parte de apresentação, mas enfim. Aí a universidade falou, olha, a gente queria que você viesse fazer o mestrado e a gente não impõe nada, a gente dá bolsa integral para o mestrado, porque a gente quer que você volte para o Brasil com a bolsa da universidade, né? Com o mestrado da universidade. E assim foi que eu fiz, então, o meu bacharelado e meu mestrado em praticamente 3 anos e meio, né? Então foi bastante difícil mesmo, e com uma criança pequena, né? Então foi bastante difícil. Mas aí, voltando para o Brasil... então aí eu consegui meu primeiro emprego, com bastante discriminação também naquela época, numa faculdade de engenharia para dar aula de estatística, e daí depois de uma longa história, né, poucos anos depois, por decisão da congregação e a eleição, eu fiquei diretora da Faculdade de Engenharia de São José dos Campos, fiquei lá até alguns anos, talvez como diretor uns 2 anos e meio,
além de professora, e depois fui para o INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde estou até hoje, desde 1982. Ou seja, já estou com uma trajetória aí de 36 anos aí de instituto, né? Espero ficar mais alguns anos até eles me mandarem embora para casa. Mas, enfim. Então, dentro do INPE, uma trajetória interessante, porque daí resolvi fazer meu doutorado, saí do... Mas aí já estava com um filho já crescido, né? E ao voltar do meu doutorado na Inglaterra, eu acabei entrando no Instituto e sendo convidada para ser chefe da divisão de sensoramento remoto do INPE, né? Coisa que eu não sabia. Primeiro que eu não sabia nem o que era sensoramento remoto, né? Um aluno me ensinou. Por isso que eu gosto muito de aluno, né? Professora, o Pixel é isso e tal. Então, os alunos tiveram uma participação assim, importante na minha trajetória também, né? Mas aí acabei, então, sendo chefe da divisão de sensoramento remoto, e aí é que eu falo para vocês, os aprendizados da vida, né? Homem tem mais dificuldade. Homem não gosta de dizer que ele não sabe. Mulher não tem essa dificuldade. Ela fala, eu não sei isso, quero sentar e aprender. E aprende. Né? Foi assim a minha trajetória, até virar coordenadora geral, que daí pegava a parte de processamento de imagens, que eu entendo muito menos, mas aí cercada de pessoas assim interessantes, né? E aberta para aprender. E por isso que eu digo para vocês, hoje, né, na minha trajetória, fiz estatística espacial, nunca usei. Hoje todo mundo acredita que eu sou uma florestal, uma engenheira florestal, pela quantidade de publicações que tive nessa área, ou climatologista, tem nada a ver. Então, o que eu quero dizer para vocês é esta flexibilidade, né? Aquilo que você faz hoje não tem que necessariamente ser aquilo que limita a sua vida, né? Você tem que estar aberto. Aquilo é simplesmente um norte. Então, aprendizado e estudar é o resto da vida. Não pensa que terminou aqui, vai fazer doutorado, pós-doutorado, pós-pós, o que você quiser e acabou. Não acaba nunca. Se você realmente quiser seguir uma trajetória assim, estimulante de vida, né? Tem os reveses que eu termino depois a minha apresentação com esse revés, mas eu vou ser bem rápida. Então, daí, tendo sido... aí, o que aconteceu? Aí eu fui para o Ministério da Ciência e Tecnologia a convite para ser secretária adjunta, né, da Secretaria de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia no Ministério da Ciência e Tecnologia. Fiquei lá um pouco de tempo e depois voltei para o INPE de novo e até ser emprestada, então, para o Ministério do Meio Ambiente, emprestado do Ministério da Ciência e Tecnologia, sob o qual o INPE está, para o Ministério do Meio Ambiente, onde eu tive, interessantemente, essa vem também um outro aprendizado, uma convivência com o Paulo Capobianco, enquanto eu, secretária, né, de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, que era uma recém-formada secretaria no Ministério do Meio Ambiente, e o Capobianco era secretário executivo. Interessante por quê? Porque antes de estar no Ministério, eu e Capobianco, ele enquanto ONG, né, que ele deve ter falado para vocês, como organização não governamental, e eu, enquanto pesquisadora do Instituto Nacional, por conta dos dados do desmatamento, nós tínhamos divergências enormes, eram brigas homéricas, um não podia ver o outro, né? Até entrarmos e termos que, então, trabalhar juntos no Ministério do Meio Ambiente, dentro da mesma, né, estrutura, e aí que eu falo para vocês, diferenças particulares e pessoais não entram dentro da sua convivência profissional. Nós saímos do Ministério, os dois chorando, abraçados, tendo dado uma demonstração clara de superação de todas as nossas diferenças pessoais que conseguiram, então, ser superadas enquanto trabalhamos juntos para um bem comum dentro do Ministério. Então, essa é uma outra coisa, né? É a humildade, é essa questão de você realmente entender essas diferenças não podem atrapalhar, né, a sua vivência profissional, né? E daí, finalmente, voltei para o Ministério, numa posição inferior à que eu tinha estado, de novo, né? Aquela humildade de você falar, não me importa se eu já fui secretária e agora vou estar debaixo de um outro secretário. Vou ser diretora, mas dentro daquilo que eu gosto de fazer e quero fazer, que era, então, debaixo do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento, né? E daí saíram os planos de ação nas suas versões 4 para a Amazônia, 3 para o Cerrado, e assim por diante, né? São coisas que eu gosto, porque são coisas palpáveis, né? Sair para fazer discurso de ministra é chato pra caramba, né?
eu gosto de coisas mais palpáveis. Então, talvez, até essas funções de diretoria eram até mais... Enfim. E dentro disso, né, tive um contato grande com a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, onde representei o Brasil bem uns 15 anos, ou mais, em todas as tratativas que se referiam à questão de mudança de uso da terra, florestas, né? Que eram temas assim que ninguém queria, por conta dos inúmeros jargões que existem, né? A forma como você se relaciona, por isso que talvez seja uma das áreas que dentro da convenção seja aquela que tenha a menor alteração, né, do pessoal que faz as negociações, porque quem entra de primeira vez não quer entrar nunca mais, né? É considerada uma das áreas mais complicadas, e isso se reflete, né, nos inventários nacionais, se reflete nas profundidades das negociações, né? Por ser um tema extremamente complexo, talvez a gente, né, pincele um pouquinho em cima disso. Então, a minha última função foi como diretora, fui exonerada, né, não saí porque eu quis, fui exonerada, né, por motivos que aqui não cabem, mas que, na verdade, acabei voltando então para o Instituto e lá estou trabalhando mais como IPCC, como o professor Pedro falou, desde 2015 na função de vice-presidente do IPCC, uma responsabilidade grande, porque todo mundo pensa que você sabe tudo, mas você não sabe tudo, né? Por isso que você tem que estudar pra caramba, né? Mas todo mundo acha que você sabe, essa é a maior sumidade, tal. Não é nada disso, né? Tem que ter humildade de entender que tem limites, né? E eu tenho uma limitação enorme. Toda essa parte física da mudança do clima, ela é extremamente complexa. E essa complexidade, ela aparece em toda a incerteza que os relatórios do IPCC têm. São incertezas, né? E essas incertezas, elas vão sendo, com a ciência, superadas, né? Algumas superadas, outras não são superadas. Às vezes você erra. Cientista também erra, mas tem que ter a dignidade de entender isso, né? E reconhecer que você corrige aquilo e reconhece que, enfim, alguma coisa aconteceu para te levar ou induzir aquele tipo de erro. Mas isso é muito raro, é mais exceção do que regra. Mas falo isso por conta de errar e reconhecer que errou e corrigir e, enfim, dar um outro passo para frente, né? Bom, então isso conta um pouquinho da minha trajetória. Eu falei que eu ia deixar uma mensagem no final e vou deixar. Então, eu já deixei. Estuda sempre, né? Estuda. Seja humilde, supere, bababá. E a terceira, que na verdade não é tudo nessa ordem, não esqueça a família. E se eu tiver que colocar mais duas, não esqueça a família e não esqueça a família. Eu não soube fazer isto. Então, por isso que eu falo. Se tiver que priorizar, 1, 2, 3, não esqueça a família, os filhos. É uma parte extremamente importante, né, da formação. Você chega num ponto onde a sua família é o seu trabalho, né? Então, todo mundo fala, e daí? Depois? Não sei. depois. Mas, enfim. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Estava falando com o professor Pedro que a gente não sabe exatamente como é que chega lá, né, professor Pedro? Se é o acaso, tinha um ex-marido que falava que era sorte, outros dizem que é um pouquinho de tudo, né? É uma pitadinha de tudo, né? Um pouquinho enfim, é tudo. Bom, vamos lá, porque interessa. Quem que vai ajudar? Eu posso. Então vamos lá, Rafael. Vou falar um pouquinho de Acordo de Paris, eu não quero nada de tradicional, eu vou falar, vou conversar, vou bater papo com vocês, até coloco aqui um bate-papo no final, que é a parte que eu mais gosto, né? O professor Marcovitch sempre fica puxando, sabe? Ele faz umas perguntinhas meio cabeluda, né? Eu falo, professor, eu não posso falar enquanto vice-presidente do IPCC, eu não posso falar essas coisas, não. Então, estou falando aqui enquanto pesquisador do INPE, pessoa, minha experiência, enfim, o que vocês quiserem. Então, já acabei minha trajetória pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, dessa questão do Acordo de Paris, né? Quer dizer, falar bem rapidamente, quando a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, ela se originou dentro da Rio 92.
Ela foi criada ali junto com a Convenção da Biodiversidade, desertificação, tinha um fórum de florestas também. Nossa, aqui no Rio 92 foi uma coisa profícua, uma coisa incrível, né? Acho que não teve outra coisa onde se gerou tanto resultado, né, em termos de formação. E a convenção ela foi criada por conta do IPCC, que é um painel científico, não tem nada de político, ou pelo menos não é para ter. E aí, quando o IPCC foi criado em 1988, ele tem 30 anos, a primeira tarefa que deram para ele é que ele fizesse um relatório com o estado da arte do que tinha em termos de mudança de clima. Tudo. Era a parte física, era a parte de adaptação, vulnerabilidade, impactos, mitigação, como é que você pode evitar a mudança do clima, o que está acontecendo, né? Porque os cientistas diziam que as observações levavam a entender que tinha alguma coisa anômala nas observações, né, que estavam sendo feitas, mas não sabiam explicar por quê. E aí, então, o IPCC foi enfim, encomendar nesse primeiro relatório para ele, e pediram também que ele fundamentasse nesse relatório o que seria preciso para se criar uma convenção, se houvesse a necessidade realmente de ter um trabalho que fosse global, não individual. E aí, de fato, o que os cientistas chegaram naquela ocasião como uma conclusão é de que a mudança do clima era na verdade, algo que exigia o envolvimento global de todos, né? Não era uma coisa individual, que algum país podia fazer de um jeito. Não, era uma coisa que exigia uma governança global, né? Se a gente pode falar nessa palavra de governança global. Tem que ter alguma coisa que norteie o comportamento do mundo, né? Ou pelo menos dos países que são signatários. São 195 países, tanto da Convenção quanto do IPCC também. Normalmente são até os mesmos países, né? E aí, criou-se em 94, ela entrou em vigor, e aí foi, né? E ela foi interessante. Aqueles que estão em relações internacionais, ela é interessante, né? O Brasil sempre teve assim, uma liderança, o pessoal fica meio acanhado, dizendo, o Brasil, não sei. Nossa, o Brasil tem uma liderança em negociações que o pessoal chega para mim e fala assim, Thelma, pô, vocês devem se reunir só para isso, né? O dia inteiro, todos os dias, 365 dias, porque não é possível uma delegação, né, ser tão harmônica, coerente. Nada, a gente se reúne uma vez só, uma preparatória só que a gente tem antes de ir, para estabelecer quais são os limites de flexibilidade que a gente tem, né, dentro das negociações. Por exemplo, eu, como mudança do clima, eu tinha assim, isso aqui não dá para abrir, não abre, pode abrir um pouquinho. Então, você tinha assim, graus de liberdade que permitiam, então, que você conseguisse harmonizar as suas negociações, né? Então, o Brasil sempre foi líder. Por quê? Essa liderança, né? Vários aspectos. Primeiro, eu acho que foi um dos países que mais sustentou a questão da soberania, né? Mesmo nas questões ambientais, etc., a questão da soberania era fundamental para o Brasil. E a segunda, que, na verdade, acaba trazendo a liderança do Brasil no mundo dos países em desenvolvimento, né? Era o fato da defesa que o Brasil fez muito veementemente e continua fazendo até hoje, que era a defesa do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse princípio era um princípio interessantíssimo, né? Porque e hoje já não cabe mais. Hoje eu já não gosto desse discurso, né? A época acho que valia, estava em 94, 92, construindo ali um texto de acordo. Então, para engajar todos os países, tinha que ter essa identificação, né, de que os países desenvolvidos tinham sido os mais responsáveis pelo, enfim. Se estava acontecendo uma mudança do clima, a eles, né, se devia por conta do desenvolvimento deles, por conta do desmatamento. Nossa, desmatamento, então, é uma novela e continua, pelo visto, sendo até hoje. Então, até aquele ponto, era interessante você fazer essa diferenciação, porque isso, de certa forma, atraiu todos os países, já que debaixo das Nações Unidas, você tem que ter todas as deliberações por consenso.
E é consenso mesmo. Imaginem 195 países, né, com circunstâncias nacionais tão diferenciadas, capacitações tão diferenciadas, conhecimento, né, tão diferenciado do seu próprio território. Né? Tem muito país hoje que não sabe nem onde estão as suas florestas. Né? Então, isso acontece. Então, por conta disso, essa questão da diferenciação, ela era extremamente importante. E foi por isso que, então, o Protocolo de Kyoto, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O Protocolo de Kyoto, ele estabeleceu metas de redução de emissões, mas o fez somente para os países desenvolvidos. Então, ele estabeleceu que eles conjuntamente tinham que reduzir, né, as suas emissões em 5,2% entre 2008 e 2012, com relação a 1990. Então, ficou um negócio bem amarrado e estabeleceu também alguns mecanismos, que a gente chama de mecanismos de flexibilização, que permitiriam, então, que esses países desenvolvidos não assinassem tão somente um cheque em branco, né, porque eles não sabiam nem o que podia entrar nessa contabilização das suas reduções de emissões, principalmente como é que o setor de uso da terra e florestas ia ser contabilizado, se entrava tudo, se podia, enfim, é uma coisa bem complexa, levou anos para negociar essa parte, né? Mas, enfim, estabeleceu-se então, ou criou-se então, alguns mecanismos de parceria entre os próprios países desenvolvidos, que era aquele que reduz mais pode dar para o outro, vender para o outro, etc., etc. Ou aqueles países que queriam, por exemplo, fazer criar uma hidrelétrica em algum lugar, mas não tinha condições de fazê-lo no seu próprio país, ele podia fazer no país, né, desenvolvido vizinho, e toda a redução de emissões por conta disso era para o país que estava pagando, né? E criou só um mecanismo que envolvia os países em desenvolvimento, que foi o mecanismo de desenvolvimento limpo, que, na verdade, o pessoal disse que não ajudou muito, eu acho que ajudou demais, porque não era só a questão da redução de emissões em si, que eram feitas nos países em desenvolvimento, e toda a redução transferida, né, em termos de tonelagem de carbono para os países desenvolvidos, mas foi toda uma retórica de desenvolvimento sustentável, foi toda uma retórica de transferência de tecnologia, foi toda uma retórica de capacitação, que acabou sendo muito importante. E eu acho que hoje, debaixo do Acordo de Paris, muita coisa que a gente aprendeu do Protocolo de Kyoto acaba sendo válido também. Então, não era só aquele olhar da redução de emissões em si, mas todo um aprendizado que eu acho que se trouxe para o Acordo de Paris e se está construindo em cima disso também, né? Ainda hoje. Então, o Acordo de Paris, quando ele veio, em 2015, ele foi assim, pouca gente acreditava. Acho que até tive uma aula com o professor, eu falei, professor, não tinha sido ainda acordado pelos países, né, o acordo em 2015, acho que eu vim em novembro também, as reuniões da Conferência das Partes em dezembro, então eu falei, o professor falou, mas então, será que vai? Será que não vai? Não, certamente eu tinha, né, um pressentimento, não é bem um pressentimento, uma análise, né, de que se alguns fatores, 2 fatores estivessem presentes, a gente conseguiria chegar no Acordo de Paris, né? E quais seriam esses 2 elementos? A continuidade da diferenciação de alguma forma, né? Que estava dentro da Convenção do Clima, que continua, né? Ou seja, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e a questão de financiamento, quem paga o quê? Se esses 2 elementos estivessem caracterizados ali, não ia ter problema dos países em desenvolvimento se engajar de uma forma que não foram solicitados a se engajar no Protocolo de Kyoto. Mas Protocolo de Kyoto só com os países desenvolvidos não adianta nada. Não adianta nada. Por que não adianta nada? Porque são poucos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento vão continuar sua trajetória agora de desenvolvimento com emissões maiores, principalmente na parte de energia, transportes e etc. Você tem uma trajetória, não precisa nem pensar muito, né? Esses países estão se desenvolvendo. E sempre se defendeu aquele princípio de que você não poderia prevenir os países em desenvolvimento de alcançar um nível de desenvolvimento para suas próprias populações, né? Ninguém teria o direito de não deixá-los
chegar lá. Mas o que se apregoa é chegar lá de uma forma diferente. Chegar de uma forma diferente requer, né, e continuar requerendo a parte de capacitação, a parte financeira, a parte de transferência de tecnologia. Não são coisas elementares. Mesmo a parte de financiamento, que hoje parece, e dentro do Acordo de Paris, né, surge como alguma coisa assim, bastante substantiva, mas as condicionantes que você tem para ter, acessar esses recursos acabam sendo um impedimento para os países, principalmente os países menos desenvolvidos. Né? Então, essa é uma questão que eu particularmente acho muito complicada de ser resolvida. Né? Você tem o dinheiro, mas você quer saber como é que vai o dinheiro, daí você tem uma questão de corrupção, aí você tem uma questão de falta de conhecimento técnico. É o que eu falei para vocês, na parte de florestas tem gente que não sabe onde estão suas florestas. Como é que você vai receber dinheiro para você, enfim, conservar suas florestas, você nem sabe onde é que estão suas florestas, você não tem um plano. O Brasil é um diferencial, né? O Brasil é um dos países mais avançados nessa área, com todo orgulho, tanto que ele é o primeiro a submeter, enfim, para os órgãos internacionais de financiamento, né? Tem limitações, mas ele as expõe de uma maneira muito clara, indicando como é que ele espera poder superar essas dificuldades, né? Principalmente de dados que nem sempre estão disponíveis e nem sempre são consistentes, né? Esse é um outro problema que os países têm. E nós vamos ver um pouquinho aqui, sobre quando eu entrar dentro dessa parte de emissões do Brasil, que nem sempre os dados são consistentes, né? Então, isso causa um problema internacional grande, né? Ou seja, como é que o governo diz isso, mas acessando outras publicações, a gente está vendo aquilo e se esquece de entender que você tem, por exemplo, metodologias distintas que te podem levar a valores distintos, mas nem sempre essas distinções são feitas nas publicações. A própria definição do que é floresta. Existem mais de 150 definições do que é floresta, né? Então, quando você diz que é o desmatamento, e é um ponto que eu venho discutindo também dentro do Ministério, a gente fala de deforestation, né, em inglês. Deforestation, né? Seria o desflorestamento. E no Brasil, para a Amazônia, a gente tem uma definição muito clara disso, que é simplesmente a conversão do que você tem em termos de floresta para nada. É o que a gente chama de corte raso, que você consegue ver em imagem de satélite muito bem, né? Você não precisa nem ir para campo para ver. Já que você faz isso com uma periodicidade incrível todos os anos, você sai de floresta e vai para nada. O solo exposto tem uma resposta, né, espectral distinta nas imagens de satélite. Então, você consegue ver isso muitíssimo bem. Mas para o cerrado brasileiro, desmatamento, ou o que eles chamam de deforestation, é simplesmente a conversão das vegetações naturais, independentemente de sua composição, para nada, ou para outro uso. Então, aí, se você tiver um campo limpo, que é convertido para agricultura, para soja, expansão, etc., isso entra como desmatamento. Campo sujo, campo limpo, graminha, né? Então, era um ponto que eu sempre falei que a gente precisava corrigir. Hoje a gente faz as estimativas separando, né, dentro do cerrado o que seriam formações florestais naturais e formações não florestais naturais, mas isso tudo entrava dentro do que a gente chamava de desmatamento, né? Então, a própria definição, estou falando isso por conta da definição, é um ponto importante. E nem sempre as pessoas deixam muito claro do que estão falando quando falam dos dados de desmatamento, né? Então, quando a gente chegou, então, no Paris, eu já não negociava mais pelo Brasil, por conta da vice-presidência do IPCC e conflito de interesse, percepção de conflito de interesse, né? O Acordo de Paris ele acabou sendo, então, acordado por conta dessas duas questões que eu coloquei para vocês. A diferenciação se inclui ali, a questão de financiamento também, mas um outro elemento que foi extremamente importante para se chegar num consenso era o fato de que não se impôs nem para os países desenvolvidos e nem para os países em desenvolvimento qualquer meta mandatória de redução de emissões. Ficou um pouco livre, assim, sabe? Um pouquinho solto, né?
Então, o que foi feito antes do Acordo de Paris? Que os países apresentassem de forma voluntária as suas contribuições nacionalmente determinadas, né, que naquela ocasião eram intencionais e hoje já não são mais intencionais, é como se fosse um compromisso, não é? Voluntário dos países, e dizendo onde é que você acha que você pode fazer as suas reduções de emissões, ou como que você vai fazer isso, que gases que entram, que setores que entram, né? Então, foi dada uma liberdade assim enorme para os países submeterem o que eles quisessem, né? O que traz no bojo dessa discussão uma complexidade, porque quando a gente tenta colocar junto qual seria a contribuição, então, desse agregado de contribuições nacionalmente determinadas, você tem uma dificuldade, porque uns colocaram só metano, outros colocaram dióxido de carbono, outros não sei o quê, outros colocaram só agricultura, outros colocou só floresta. Então, mas essa flexibilidade, ela foi importante, ninguém questionou. Ninguém fez conta também. Essas contas foram feitas a posteriori por intenção de, enfim, alguns institutos de pesquisa, algumas publicações das próprias Nações Unidas e agora, dentro do relatório do IPCC, que eu vou falar um pouquinho de 1,5 graus, né? E nós vamos ver em que trajetória que nós estamos com essas contribuições dos países. Mas o Acordo de Paris, ele foi, então, teve essa flexibilidade toda que eu acho que as pessoas não entendem direito, né? Criticam até, não, nós estamos longe, fora da trajetória de chegar num limite de temperatura. Mas aquilo foi um primeiro exercício voluntário para estimular o pessoal a se engajar. E a partir do instante que ele se engaja, aí é mais difícil dele sair. Claro que os Estados Unidos é um caso à parte, não vamos discutir Estados Unidos, é um caso à parte. E eu espero que o Brasil não siga essa trajetória, porque essa trajetória vai contramão. E não vai. Ele, se fosse, iria muito na contramão. Né? Por quê? Porque é o reconhecimento oficial de que a questão da mudança do clima é um fato, não se discute mais cientificamente se ela existe ou não, ela está aí, já impacta. Né? Não que qualquer coisa que aconteça em termos de evento extremo possa ser atribuída à questão da mudança do clima, ela poderia ser, como o pessoal diz, isso aí é parte da variabilidade climática natural. Né? Às vezes não é. Você começa a ver a série histórica e foge da série histórica. Né? Ou seja, você começa a ter uma intensidade e uma frequência de eventos extremos que foge de tudo aquilo que você está enxergando. Você começa a ter uma tendência que não é linear. Aí você começa, né, a ter certas preocupações. Essa questão da atribuição é uma questão hoje ainda, em grande parte dos eventos, uma incógnita para os cientistas. Por exemplo, as secas na Amazônia, as inundações todas recentes que são totalmente atípicas, o IPCC não ousou dizer que aquilo era por conta da mudança do clima. Mas está lá, alguns pesquisadores brasileiros já fazem esse tipo de atribuição ou já associam que aquele é meio caminho andado para a atribuição. Então, é uma questão assim interessante. Né? Bom, então, o Acordo de Paris, então, ele tem essa fragilidade, mas entendendo que ele tinha essa fragilidade, incorporaram que a cada 5 anos essas contribuições nacionalmente determinadas iriam ser revistas, né? Elas iriam ser revistas. Aí começa o grande problema, você entendeu? Na hora da revisão, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre isso também, o papel do Brasil, mas é uma questão delicada. A gente fala que existe um orçamento de carbono, né? Para você chegar, o quanto você ainda pode emitir, tá? O quanto de emissões acumuladas você pode ter para limitar o aquecimento global a uma determinada temperatura. Então, se você parte, existe essa associação, né, entre um limite de temperatura, as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, as emissões de gases de efeito estufa, né? Então, essas coisas são relacionadas. Então, os modelos permitem com que você estabeleça o quanto de carbono, né, ainda existe para se chegar numa temperatura limite que se estabelece. O Acordo de Paris
ele tem como um dos objetivos dele manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius. Esses 2 graus Celsius não vão por acaso, eles vieram da ciência também. Relatórios do IPCC já diziam que com 2 graus Celsius de aquecimento global, você já ia ter impactos, né? Tanto nos sistemas humanos quanto naturais, muito significativos. E é claro que esses impactos, né, eles se distribuem de forma diferenciada regionalmente. Então, algumas áreas, algumas regiões vão sofrer muito mais do que outras. E, principalmente, né, as regiões mais pobres, mais vulneráveis, as populações mais pobres, mais vulneráveis, são as que vão ser mais afetadas. E por quê? Porque não tem a capacidade adaptativa necessária para já ir, certo, se acomodando para uma mudança, tanto no padrão de precipitação, como na questão de temperatura e assim por diante, né? Muitos dias mais quentes, né? Você vê que na Europa o pessoal já morre por conta de temperaturas extremamente altas, né? O Japão nunca viveu aquilo, quer dizer, o pessoal entra em pânico. A gente vai se acomodando, mas também dentro de um certo limite. E aí tem uma dicotomia, né? Quanto mais quente, mais ar-condicionado você vai querer usar, mais emissões de gases de efeito estufa você vai ter, e de outros gases também, se der eu falo um pouquinho disso. Mas então, a questão ela é toda relacionada, toda muito complexa, né? Então, o que o Acordo de Paris falou, manter como objetivo, até o final desse século, 2100, e manter, claro, estabilizado, um aquecimento global que fosse bem abaixo de 2 graus Celsius. Não falou o que era bem abaixo. Isso criou um problema para os cientistas, né? O que é bem abaixo? É 1,9, 1,8, 1,7, enfim. Fica essas coisas dos negociadores, que não são técnicos, né? E que falam, é bem abaixo, pô, deixa lá o cientista se vira depois lá, o que é bem abaixo. Mas isso causa um problema sério. E o que é relativo aos níveis pré-industriais? O que é pré-industrial? O pessoal normalmente fala 1750, mas os cientistas não têm dados para essa época, têm dados muito limitados. Então, eles preferem estabelecer, como estabeleceram, né, no relatório que eu vou conversar com vocês, como pré-industrial o período de 1850 a 1900, que é onde você tem dado. Senão não dá. E mesmo assim, com as incertezas que essas hipóteses, esses assumptions, né, eles acabam tendo, né? Mas os cientistas recebem uma solicitação da Convenção do Clima, os cientistas recebem através do IPCC, então dá para vocês fazerem um relatório, né? Chama relatório especial, sobre os impactos de um aquecimento global de 1,5. E não só isso, como é que a gente pode chegar até o final desse século com um aquecimento global de 1,5, ou seja, em 2100, com um aquecimento de 1,5 e manter ele aí, né? Então, a convenção, por que 1,5? Por causa das pequenas ilhas, né? As pequenas ilhas queriam 1 nós já estamos. Para elas, o problema é gravíssimo por causa da questão da elevação do nível do mar. Então, uma das conclusões do relatório que eu vou conversar com vocês era que com um aquecimento global de 2 graus Celsius, no final desse século, relativo a 1,5, tem uma diferença no nível médio do mar de 10 centímetros. Isso não é uniforme. Esses 10 centímetros não é 10 centímetros aqui no Brasil, na nossa área costeira. Não é assim. Essas coisas são diferenciadas. Então, tem pequenas ilhas que já procuram, como forma de adaptação, mudar para outros países. Essa questão da migração, por conta de perda de identidade, né, de país, isso existe. Isso está nos relatórios, é um assunto difícil de se tratar, mas é real. Né? É real, é uma antecipação do que a gente vai fazer para se adaptar. E quando você está sendo comido pelo mar, ou você afunda junto com o seu país, ou você vai para o país vizinho. Enfim, que também já se prepara para uma situação dessa de extremo, né? Então, mas o 1,5 foi um ponto, então, que o pessoal achou que ainda dava para trabalhar, até porque 1 já seria extremo. E vocês vão ver que 1,5 é uma questão maravilhosa, né? Então, houve esse convite, e foi interessante que o IPCC recebeu esse convite. Eu já falei para vocês, Convenção do Clima são os políticos, né?
E o IPCC são os governos, mas com um olhar de ciência. O que é olhar de ciência? O Acordo de Paris está cheio de passagens tais como baseado ou pautado na ciência mais atual. Ele tem umas 3 ou 4 passagens dessas assim. Não sei, pautado na ciência mais atual. Então, o político, o formulador de política, o decisor, pedindo, pelo amor de Deus, para os cientistas ajudarem eles a poder tomar as decisões. Corretas ou não? Ou seja, o que a gente fala normalmente, o IPCC sempre fala assim, nós fizemos a nossa parte. Agora cabe a eles reagir para a ciência, né? Então, na verdade, antes, quando o IPCC, então, recebeu esse convite da convenção, os governos, então, no IPCC, falam, nós vamos aceitar, sim, esse convite. Poderiam rejeitar, nunca rejeitam. Mas vamos aceitar, mas nós vamos colocar que esses impactos, e de 1,5 especificamente, né? E também essas trajetórias para se chegar até o final desse século com 1,5, isso deverá ser feito no contexto de se fortalecer a resposta global, ou seja, a resposta, como é que os países estão, então, respondendo, né, globalmente para a ameaça da mudança do clima, desenvolvimento sustentável e esforços para a erradicação de pobreza. Caramba, né? Você traz uma componente interessantíssima, né? Humana, social, que não pautava muito, assim, não com esta força, como foi colocado dessa vez nesse relatório especial, que é o primeiro relatório desse ciclo que começou em 2015 e termina em 2022. Com os relatórios de avaliação, que são relatórios enormes do IPCC, né? O IPCC não faz pesquisa, ele só faz um levantamento da pesquisa mundial, tá? Ele levanta, ele faz uma avaliação para fazer esse relatório especial sobre impactos e trajetórias de 1,5, foram consultados 6.000 estudos, né? Então, ele não pode gerar nenhum resultado seu próprio, né? Ele é todo baseado no conhecimento científico do mundo inteiro. É claro que os países em desenvolvimento têm uma limitação natural, que o IPCC coloca a cada relatório seu, ainda temos deficiência, né, de publicações nossas, e particularmente e especificamente para 1,5 graus. Na verdade, vocês veem, é uma competição interessantíssima também, né? Por isso que é interessante a gente estar globalizado e se interagindo, não é, com a comunidade internacional também. Por quê? Porque a partir do instante em que se falou de Acordo de Paris de 1,5, não tinha nem falado de convite, nada disso. Os cientistas já começaram a se programar, puxar recursos para fazer suas pesquisas e poder ter publicações que pudessem, então, consubstanciar o relatório de 1,5. Se tinha muita dúvida na época, né, os próprios países, né, que concordaram em fazer o relatório, não tinham uma certeza absoluta se a literatura científica ia ser abundante para trazer considerações significativas em termos de resultados, né? Acabou provando que o relatório ele é bastante interessante, apesar de tantas incertezas que ele ainda tem, né? Mas, enfim, que mensagens que esse relatório foi feito? Como é que é feito o relatório do IPCC? Ele é uma coisa assim bem interessante, né? E por isso que eu falo que o IPCC ele é a ponte entre a ciência e a política. Você vê, o convite para a ciência ser desenvolvida ou ser acessada ou analisada, ela é feita a partir, né, dos políticos, né? Então, ela começa de uma forma muito interessante. Por exemplo, quando o IPCC fala, tudo bem, nós vamos fazer esse relatório e adiciona o que ele quer, que ele se julga independente, parcialmente, né, da convenção, a primeira coisa que ele faz pede para os cientistas, e aí é feita uma solicitação para os governos, né, indicarem seus pesquisadores, pede para os cientistas colocarem de uma forma bem sucinta o que eles acham. É como você fazer uma tese, vai ter isso. Pede para eles fazerem uma proposta do que eles acham que vai dar para eles tratarem dentro de impactos e trajetórias
que mais, e dentro dessa questão do desenvolvimento sustentável, o que dá para fazer? Pede para eles fazerem uma proposta de capítulos e de bullet points, indicativos do que deveria de conter cada um desses capítulos. Tá. Aí os pesquisadores, cientistas, se reúnem por uma semana e aí você busca, né, esse equilíbrio de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, busca equilíbrio de gênero que você não consegue, até porque os próprios países não nomeiam muitas mulheres. Essa relação normalmente é de 25% de mulheres para 75% de homens. E a gente consegue ainda puxar um pouquinho mais, trazendo alguma coisa em termos de 32% a 35% de participação de mulheres, que é importante, por causa desse olhar, né, em termos da avaliação que você faz. E aí se reúne novamente em plenário os governos, olham e passam uma semana discutindo. Antes era pior, hoje está bem mais facilitado, né? A relação entre a visão dos cientistas e o que os governos gostariam de ver respondido nos relatórios ou nos produtos que ele pede para o IPCC desenvolver. Tá? Então, isso aqui acaba sendo uma coisa interessante. Ele alinha, ele fala, pô, vocês esqueceram de colocar isso, esqueceram de colocar aquilo. Houve essa questão também interessante, eles achavam que tinha muito desenvolvimento sustentável, né? No capítulo 2 tinha no título desenvolvimento sustentável, no 3, no 4, aí tinha um capítulo 5 só de desenvolvimento sustentável. Não, assim também não, né? Tudo bem que a gente quer o desenvolvimento sustentável, mas daí a conversa foi, tudo bem, vamos tentar ver se a gente... E é conversa, né? Você vai conversar, tal, você vai discutir com os governos, você vai falar por que esse capítulo seria um diferencial com relação aos capítulos anteriores à questão do desenvolvimento sustentável. E no caso desse relatório de 1.5, foi interessante porque se falou, nós vamos só colocar 20 páginas, tá? É bem resumido mesmo, mas fazendo essa relação de desenvolvimento sustentável e Agenda 2030, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a maior parte dos países foi signatário. Então, queria-se fazer uma relação, como se conseguiu, né? Interessantíssima, e de harmonizar. Então, se eu tiver que falar as mensagens, né? A gente gosta de cada relatório pensar coisas bem simples, né? Que a gente fala, olha, não vamos falar aqueles resultados, vamos tentar uma linguagem acessível que todo mundo possa entender. Então, a primeira mensagem que saiu desse relatório era uma mensagem de que, já com 1 grau Celsius, né, de aquecimento global, desde a era pré-industrial, desde os tempos pré-industriais, até 2017, o aquecimento global foi de 1 grau Celsius, e aí ele dá um intervalo de confiança, 0,8 a 1,2. Então, ele dá incerteza. Todos os resultados do IPCC, eles usam uma linguagem de calibração. Se der, é quantitativa, ou seja, numa linguagem probabilística. Se não der, ela é qualitativa. Então, eles falam, olha, tem grande concordância entre os autores. Então, ele usa uma linguagem mais qualitativa, mas a cada, né, resultado, ele estabelece quão confiável aquele resultado é, sob o ponto de vista da literatura que foi acessada. Quão convergentes os valores são. Tem uma alta confiança, baixa confiança, média, e assim vai. Isso é importante, né? Porque dá aos governos uma ideia de aonde é que eles têm que se apegar mais, que é justamente onde você tem mais confiança. E foi interessante que, quando nós estávamos lá no primeiro relatório que eu falei para vocês, em 92, não se sabia, como eu falei para vocês, exatamente o que estava acontecendo com o clima. Então, não existia uma associação, como a gente tem hoje, entre o que estava acontecendo e a ação humana, né? As ações antrópicas, né? Tanto que o Trump fala hoje, né? Ele negava que estivesse acontecendo qualquer coisa, mas hoje ele já fala que, de fato, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa no ar, mas não é pelo homem, né? Então, ele ainda nega algo que hoje a ciência já não tem mais dúvida. É extremely likely, que está relacionado com 99% de probabilidade. É impossível que você discuta um extremely likely como você ainda tem dúvidas. Né? Não tem mais isso, né?
Se tivesse, não se tentaria reverter o que o homem construiu, né? Em termos de emissões. Mas, enfim. Então, a primeira mensagem é, nossa, então já está tendo impactos nos sistemas naturais e humanos, isso se distribui diferentemente, né, no globo, mas todo mundo está sofrendo, etc, etc. Tá bom. A segunda, que é o que eu mais gosto, que é interessante a linguagem, né, que os cientistas usaram, né? Eu não sou autora, então eu era champion desse. Até agora eu não sabia muito bem o que era ser champion, né, desse relatório. Agora eu já entendo um pouquinho melhor. Você defende ele com unhas e dentes, né? Junto com os governos, e tenta salvar e tenta defender, enfim, para que as coisas sejam resolvidas de uma maneira interessante, né? De uma maneira que seja correta, sob a visão científica, né, dos autores que participam da reunião de aprovação do que a gente chama de Summary for Policymakers, né? Sumário para os formuladores de políticas, e que os governos também se sintam confortáveis, né? Perguntam muito. Hoje os governos estão vindo assim, com bastante cientistas também, seus que não estão envolvidos nos relatórios e que perguntam pra caramba, né? Então, tá bom. Então, a segunda mensagem que eu digo que eu gosto, e a linguagem é interessante, ele diz que limitar o aquecimento a 1,5 graus não é impossível. Por que eu acho engraçado essa linguagem? Porque ele não falou que é possível, né? Ele poderia ter sido mais direto, não é mesmo? É possível. Ele usa uma negativa que eu não gosto, né? Mas, enfim, é a linguagem que eles se sentiram mais confortáveis. Não é impossível limitar o aquecimento até o final desse século a 1,5 graus Celsius. Mas, no entanto, serão necessárias transformações sem precedentes em todos os sistemas, né, da sociedade. Tudo. Sem precedentes. Então, e é sem precedentes mesmo, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. A terceira era também interessante, porque eles conseguiram fazer uma comparação entre impactos, né, bastante significativos de 1,5 grau de aquecimento versus 2. Por que a gente está pegando 2 pontos assim, né? Porque o pessoal que faz a modelagem, né, tudo isso é baseado em modelagem, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, né? O pessoal que faz a modelagem normalmente faz essas comparações, não fazem a cada pouquinho, né, de aumento de temperatura. Mas hoje uma das conclusões do relatório é de que cada aumento de temperatura, né, não é de meio em meio, cada aumento de temperatura, ele vale, né? Ele pesa. E principalmente na questão dos eventos extremos e principalmente na questão dos sistemas únicos e ameaçados, como, por exemplo, a questão dos corais. Os corais, as projeções com 2 graus, corais de água quente, né, recifes de corais de água quente, eles desaparecem com 2 graus. Engraçado que no último relatório do IPCC de 2014, eles tinham colocado um limite de transição de risco, né, de risco alto para risco muito alto, para esses sistemas únicos e ameaçados, ele tinha colocado por volta de 2,6 graus Celsius. E agora, nesse relatório, ele abaixou esse risco de alto para muito alto, já em 1,5 para 2 graus Celsius, né? Então, ele fez uma reavaliação. A ciência, ela vai amadurecendo. A questão dos eventos extremos também, esses riscos, né, que a gente tem também, foram reavaliados, como são reavaliados a cada vez. Isso implica que a ciência não é determinística do jeito que a gente fala, né? E principalmente quando você está falando de modelagem, e os modelos vão melhorando e melhorando e melhorando, e você vai conseguindo refinar os seus dados, que vão se tornando cada vez mais abundantes e mais generalizados, né, de diversas regiões. Isso vai permitindo com que você refine não só as suas incertezas, como também os seus resultados, né? Então, esse foi o terceiro. Para a saúde humana, morbidade, mortalidade, cada aumento e que está relacionado a essa frequência de dias muito mais quentes, né, principalmente nos trópicos, né, a coisa fica mais intensa, mais frequente, isso a gente já sabe. E a última, que foi interessante, que eu acho que é uma mensagem interessante para os governos, é que tratar a limitação do aquecimento global não é simplesmente atacar uma questão do clima em si, mas você está andando, como eles dizem, hand in hand, de mão em mão, né,
com outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Outros objetivos globais. Podem ser a Agenda 2030. Não necessariamente. E aí que é interessante, porque esse relatório ele foi legal, porque quando ele trouxe essa componente de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, etc., ele trouxe a relação de que muitas das ações de mitigação, ou seja, aquilo que você precisa fazer para reduzir as suas emissões ou para aumentar a sua remoção de CO2, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ela acaba estando relacionada com alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável e não necessariamente de uma maneira linear positiva. É o que a gente pode chamar de sinergias, ou seja, aquilo que você faz para o clima ajuda também você a reduzir a pobreza, ajuda você também a questão de saúde, saneamento. Você tem várias coisas que estão positivamente relacionadas. Mas há outras que as ações de mitigação, que serão tão fundamentalmente necessárias, elas podem ter o que a gente chama de trade-offs, né? Aí você vai ter que falar, olha, eu vou fazer aqui, mas vai prejudicar um pouquinho lá. Que trade-off é esse, como um exemplo? Como, por exemplo, a questão de reflorestamento de larga escala, que nós vamos falar um pouquinho, porque está na NDC do Brasil. A questão de bioenergia em larga escala, quando você expande tanto, e aí, para alguns países, não é o caso do Brasil, você coloca em risco algumas comunidades tradicionais, povos indígenas, seus territórios, né? Você coloca em risco, por exemplo, a segurança alimentar, né? Ou seja, você tem o que a gente chama de trade-off. Tá? Principalmente o pessoal fala muito dessa questão do trade-off com segurança alimentar e segurança energética. Bom, então esses foram os 4 pontos, né, que eu falei para vocês. O que tem de resultado legal? Então, quando a gente fala que a necessidade de você ter transformações sem precedentes, né, o que os modelos projetam, e nós vamos ver uns exemplos aqui interessantes, de cenários, né? Para você projetar futuro, você tem que também projetar cenários, né? E cenário é cenário. Cenário nem vai acontecer aquilo que você está dizendo ali, que você está estabelecendo. Cenário de como é que o futuro vai se desenvolver em termos de crescimento de população, desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, governança. Você tem tudo interrelacionado, instituições, né? Você tem tudo relacionado, né? Então, no caso de você projetar, e nós vamos ver depois algumas variáveis que entram dentro desses modelos e baseados em alguns cenários, e as implicações desses diferentes cenários, acho que a primeira questão... Rafael, você tira o óculos quando estiver chegando no meu tempo, porque eu quero deixar um tempo para o pessoal vai lá, bate papo também. Então, até o final, 20 minutos. Tá. Incluindo o tempo para o bate-papo. Ixi, mal, eu queria tanto falar algumas coisinhas. Mas vamos lá. Então, uma dos resultados das projeções é que, por exemplo, ele diferencia as questões de emissões de dióxido de carbono, né, que é o gás de efeito estufa mais abundante de natureza antrópica, dos outros gases e de outras forçantes climáticas, né? Forçantes climáticas podem ser alguns tipos de aerossóis, carbono negro, não vamos entrar nesse detalhe, mas o CO2 ele é diferenciado, é o gás mais abundante, né? Ele está em tudo, ele está nas florestas, ele está nos processos industriais, na energia, não tanto na agricultura, que tem mais uma diferencial em relação ao metano, um pouco CO2. E aí, em 2050, para você estar dentro de uma trajetória de limitar, né? De limitar o aquecimento até em 1,5, até 2050 você teria que zerar as emissões de CO2. Aí você fala, não, você tem que zerar energia, carvão, você tem que zerar desmatamento, você tem que zerar tudo. Praticamente é uma mudança total, né, na forma como as coisas, como é que o mundo vai ser. É um modelo totalmente diferenciado, muitas renováveis, né? Sem carvão ou muita coisa como a gente vai ser, que alternativa que você tem, né? Se não der para zerar, o que vai dar para fazer?
E aí que você acaba tendo o que a gente fala de duas coisas interessantes. Uma é a remoção do dióxido de carbono da atmosfera, né? Que as florestas o fazem muitas vezes de forma natural, mas por isso que reflorestamento e florestamento, né, são contemplados por causa da fotossíntese retirada do CO2 da atmosfera, né? Enfim, é uma forma de você compensar emissões que em 2050 não puderam ser zeradas porque ou custavam muito caro ou não tinha uma alternativa tecnológica. Enfim, né, essa é uma, né? Então, você tem várias coisas debaixo dessas medidas de remoção de CO2 da atmosfera. Reflorestamento e florestamento é uma, fertilização dos oceanos é outra, né? O pessoal fica apavorado. Você tem captura de CO2 diretamente da atmosfera e isso puxa muita energia. O que mais você tem? Você tem várias coisas ali, mas para esse relatório, a não ser reflorestamento e florestamento, mesmo assim, com uma cautela enorme, foi contemplada como uma possibilidade de você compensar as emissões que você não conseguiu zerar em 2050, assim como a questão de bioenergia, né? Bioenergia, para nós, é tranquila, mas para outros países ela é um terror, né? Um terror. Com ou sem captura e armazenamento do CO2. Ou seja, no processo de produção da bioenergia ou do biocombustível, você pega o CO2 e injeta ele em sítios geológicos, né? Isso é feito hoje de uma forma muito pequena escala pelas indústrias petrolíferas, né? Que injetam o CO2 para permitir com que você extraia mais petróleo, né? Isso é feito em pequeníssima escala. Custa caro pra caramba, né? O Brasil faz, a Petrobras faz, né? Mas isso está sendo pensado em larguíssima escala. Então, é uma questão a se pensar. E a outra vertente, né, que costumava ser chamada, debaixo dessas medidas de remoção de CO2, como parte de geoengenharia, palavra que o IPCC não usa mais, separou por conta do conhecimento, não é, técnico-científico de remoções de CO2 está muito mais avançado do que este outro elemento que se chama modificação da radiação solar. É sério. Então, vai o aviãozinho lá, solta um monte de sulfato, por exemplo, e aquilo lá é como um aerossol, bate, né, a radiação solar nele e volta, né, para a atmosfera. Ela não chega na atmosfera, ela não chega na superfície terrestre. Então, por isso que o pessoal antes falava de manejo da radiação solar e hoje eles falam modificação da radiação solar, cujo conhecimento de implicações, impactos, a gente desconhece. A gente pensa que isso é coisa de... Como é que a gente fala? Isso é ficção científica? Não é não. Não é não. Por isso que quando a gente fala de governança, tem coisas como hoje se fala, por exemplo, na Convenção de Biodiversidade, o pessoal já se colocou. Isso aí não, pô, não. Isso aí não vai poder não entrar. Já se posicionou, a Convenção do Clima ainda não. Mas deverá fazê-lo logo, porque também a questão do protocolo de Montreal, que trata, né, dos gases que afetam a camada de ozônio, foi interessantíssimo. Se a gente olhar o histórico, né, de como é que se conseguiu fazer com que a camada de ozônio está voltando, né? Todos aqueles buracos que ela tinha, porque o pessoal fez a substituição do que na época eram CFCs, né, os clorofluorcarbonos, que eram substâncias que afetavam a camada de ozônio e substituíram elas porque a gente chama de hidroclorocarbonos, né, os HFCs. Só que os HFCs têm efeito de gases de efeito estufa. Resolveu um lado e pã! Agora descobriram que comprometeram o outro. Claro que tem uma grande diferença, né? Mas agora o protocolo de Montreal também está tratando, através de uma decisão deles, de como é que eles vão substituir os HFCs por outras substâncias que não afetem nem a camada de ozônio. Para aqueles que estão fazendo, né, relações internacionais, pô, isso aí é riquíssimo, né, essa discussão, né? Putz, eu amo, né? Outro dia me perguntaram, eu estava lá no protocolo de Montreal, o que você está fazendo no protocolo de Montreal? Pô, toda essa relação, é verdade e tal. Mas enfim, vamos lá. Vamos passar para a próxima, bem rapidinho.
Eu vou ver se eu termino, né? Como é que nós estamos, bem rapidinho aqui, se eu fizer aquele agregado das contribuições nacionalmente determinadas, em que trajetória a gente está? A gente está na trajetória de 1,5? Não, nós estamos longe de uma trajetória de 1,5, nós estamos mais para uma trajetória de chegar no final do século com um aquecimento de 3 graus Celsius. E com impactos aí, putz, nem vou falar. Vamos lá. Então, aqui é bem interessante. Olha, isso aqui são resultados, né, de 4, isso aqui vai até 2005, seriam projeções possíveis de baixas de diferentes cenários. Esse cenário aqui, só vou me fixar nesse aqui, é um cenário onde você tem aí um desenvolvimento de população sob controle, né? Você também tem a questão principalmente da energia, você está com as renováveis, você está com uma intensidade energética baseada em combustíveis fósseis extremamente limitada, ou seja, é o mundo ideal. Isso aqui é uma beleza que eu queria muito ver que acontecesse. Ou seja, você vai realmente tendo uma trajetória de redução das suas emissões, né, de gases de efeito estufa. Nós estamos aqui com 40 bilhões de toneladas de CO2, e aí, simplesmente, quando você chegar aqui, não zera todo, como eu falei para vocês, o CO2, então você precisa fazer uso um pouquinho de agricultura, floresta e outros usos. Aqui só simplesmente os modelos usaram reflorestamento e florestamento, nada mais. Ou seja, você vai tentar compensar muito pouco, né? Não vai ter nenhum impacto muito significativo ambiental, social e etc. Quando você chegar nesse cenário aqui, esse aqui é o cenário mais pernicioso que a gente poderia chegar, que é aquele que praticamente vai continuar do jeito que está, estou pouco me lixando, isso aí não existe mesmo. E aí você vai chegar num ponto que, se você quiser chegar no 1,5, você vai ter que fazer uso enorme. Não tanto aqui como a questão de reflorestamento e florestamento, mas chegando aqui com bioenergia, com captura e armazenamento de CO2 naqueles sítios geológicos que eu falei para você. Tem preocupação? Tem, lógico que tem. Primeiro porque é caro, né? Segundo que você vai ter que escolher um sítio para colocar esse CO2, você precisa transportar. Da onde você estiver produzindo num processo industrial, no processo, você tem que pegar aquilo e realmente transportar aquilo para colocar ele num sítio geológico, né? Num reservatório geológico. Isso custa muito dinheiro. E segundo, você tem que escolher muito bem. Isso vai na forma líquida, ele não vai na forma gasosa. E aí ele vai se permeando nas fissuras geológicas. Então aquele CO2, ele vai, bonitinho. Tararara. E aí a estimativa hoje, pessoal, tive numa reunião na Austrália que tratava só disso, né? Principalmente pelas indústrias petrolíferas, né? Já que os CO2 tem que ser zero, eles vão ter que ver como é que eles vão fazer dali para frente, fora os renováveis. Mas o tempo de permanência, né, desse CO2. Teria algum problema de natureza sísmica, né? Vocês têm um abalo sísmico, alguma coisa que fizesse com que esse CO2 que está armazenado lá, as estimativas são de que isso vai ficar lá uns 700, 800 anos, e daí o pessoal já vai estar vivendo num outro mundo, etc, etc, tudo bem. Mas aí vocês estão vendo que quanto mais a gente demorar mesmo para fazer essa redução do CO2, conforme os modelos, mais você vai ter que recorrer a artifícios que hoje, mesmo reflorestamento e florestamento, mesmo a bioenergia, que, né, não se tem noção dos impactos e os riscos decorrentes de você lançar isso em larga escala. O problema é a escala, não é nem tempo, é escala. Próximo, vamos passar rapidinho? Aqui nem deu para ver, não, vamos embora. Não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho de onde é que nós estamos, né, Brasil, né? O Brasil hoje, ontem saíram alguns resultados, alguns de vocês talvez estivessem lá, do pessoal do Observatório do Clima, que tem um sistema de geração de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, e eles fazem essas estimativas anuais. Fora isso, você tem o oficial, que são as estimativas de governo, que são lançadas nos inventários nacionais, que são submetidos para a Convenção, que é por onde a Convenção tem uma noção da redução de emissões globais, né? Os países são obrigados, né? É mandatório que todos os países submetam as suas emissões, seus inventários nacionais. Os países desenvolvidos todos os anos. Os países em desenvolvimento a cada 4, com atualizações a cada 2. Então, fazendo
uma coisa simplificada, foi interessante, porque hoje eu peguei, como esse resultado saiu ontem, eu peguei ele rapidinho hoje de manhã, e esses aqui vêm deles, tá? Vem do SEG. E eu estava olhando para ver se tinha muita discrepância, né, entre os dados que foram publicados no último Inventário Nacional, que foi até 2010, e os dados de 2010 do SEG, embora ele vá até 2017, né, são os dados mais atuais. E eu vi que tinha para os setores, né, que são contemplados, que é o setor de energia, processos industriais, agricultura, uso da terra e resíduos. O único que tem uma discrepância maior, né, é o de uso da terra. Então, é o que eu falava para vocês. É sempre o setor, nas negociações, mais difícil, mais problemático também, em termos de estimar as emissões desse setor. Porque ele envolve a biomassa acima e abaixo do solo, raízes, mudança de uso da terra, implicações dessas mudanças. É tudo muito complicado, né? De fato, é tudo muito complicado. Mas, vamos lá. Vamos lá, isso aqui é assim o... Então, isso também vem do SEG, mas não bate, porque pelo SEG, nós continuamos em 2017 tendo o uso da terra como o setor que mais promove as emissões de gás de efeito estufa, né? Não só de CO2, mas de gás de efeito estufa. E no inventário, mesmo que eu pegue o ano correspondente, não bate. Ou seja, no último Inventário Nacional, que foi até 2010, os dados de 2010 do SEG e os dados do inventário são discrepantes no sentido que o inventário coloca o uso da terra como terceiro contribuinte para as emissões de CO2 equivalente, que pega todos os gases, enquanto o SEG coloca como primeiro, né? Então, isso tem algumas implicações também, mas a gente precisa conversar com eles para entender um pouquinho melhor. Para os outros setores, acaba sendo uma coisa interessante, porque você tem quase que uma validação, né? Validação dos dados. Interessante, não vou entrar muito no mérito, vou deixar essa aí, porque depois essa apresentação, os dados interessantes, quer dizer, hoje o Brasil contribui com aproximadamente 3,12% das emissões globais do mundo inteiro, né? Hoje nós somos o 7º país maior emissor. Dentro disso, quer dizer, eu falo maior emissor, mas a gente tem que colocar isso de uma maneira relativa também, né? É 3% só das emissões globais, né? E a nossa per capita, ela é interessante porque ela está estabilizada por volta de 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Já foi 21 em 2005 em 2003, aliás, por conta do desmatamento. Foi baixando, porque o desmatamento abaixou para caramba, né? Então, isso hoje nós estamos com um per capita de 10. Catar tem um per capita de 50, é o maior do mundo. Dá para entender por quê, né? O país daquele, Catar, é o maior per capita que você pode encontrar. E o país maior emissor hoje acaba sendo realmente a China. O que mais que eu falei? É a NDC do Brasil. E aí eu encerro um pouquinho, para a gente abrir, pelo menos para poucas perguntas. A NDC brasileira, aí foi uma questão interessante, né? O Brasil se comprometeu, na sua contribuição nacionalmente determinada, a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 37% e em 2025, com relação às suas emissões de 2005, e de 43% em 2030, também com relação a 2005. Foi interessante que o Brasil foi o único país que não fez projeção de emissões futuras e propôs a redução em cima de uma projeção futura. Ele o fez baseado em emissões passadas e, enfim. O interessante é que tanto os dados do SEG quanto os dados do Inventário Nacional dizem que nós já chegamos nessa meta. Né? Apesar de que você sobe na energia um pouco, sobe as emissões dos processos industriais um pouco, tudo relativo, né? As emissões de processos industriais são pequenas relativas ao que você tem em termos de energia e tinha, né, em relação ao uso da terra. Então, essa grande redução que você teve de 2005 até 2017, por exemplo, né, de mais de 70% por conta do desmatamento, da redução do desmatamento, levaram o Brasil a já ter cumprido o Acordo de Paris. Por isso que é interessante você entender por que sai do Acordo de Paris se você já cumpriu, ou seja, diferente da situação dos Estados Unidos, né?
Mas, enfim, essa é uma questão. Não vai sair, é muito provável, a não ser que quisesse reverter o quadro de desmatamento, que eu acho que daí seria um retrocesso enorme. Vou parar por aqui. Nossa! Foi informação pra caramba. Foi informação pra caramba. Né? Mas acho que isso dá um cenário para vocês assim, né? Como vai ficar a apresentação? Isto. Isso vai permitir que todo mundo E tem também... cima disso aí. E tem também, professor Pedro, o meu e-mail, se alguém tiver dúvida com relação a algum dado, a minha base, o Inventário Nacional, ele é disponível, né, no site do MCT, num site chamado Sirene. Sirene, não? Sirene, Sistema de não sei o quê. Mas, enfim. E também os dados do CEG, acho que estão disponíveis. Dá para vocês também fazerem um pouco dessa análise que eu fiz para ver onde realmente estão os gargalos, vamos assim dizer, das nossas emissões. Isso. Bom, acho que a gente tem tempo para uma ou duas perguntas aqui. Acho que você pode pegar esse aqui. Que eu... Vou passar esse. Tá. Começar com essa primeira, então aí a gente vê se... Pedro, Relações Internacionais. Aqui. Opa. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta é simples. Eu queria saber, na sua opinião, qual a eficiência dos créditos de carbono? Então, foi bastante eficiente dentro do protocolo de Quioto, né? Se você perguntar para mim, créditos de carbono, eu faço uma diferenciação. Você pode ter créditos de carbono e você tem os créditos de offset. O que é o crédito de offset? O crédito de offset é aquele que os países desenvolvidos podem utilizar, como o fizeram no mecanismo de desenvolvimento limpo, para compensar suas emissões. Ou seja, eles emitem, certo? O país desenvolvido no protocolo de Quioto emitia, mas podia contrabalancear isso com os créditos de carbono gerados, né, nos países em desenvolvimento. E isso realmente o Brasil julga hoje que dentro de um esforço de mitigação que você precisa fazer, a questão dessa geração de créditos de carbono com offset, que é geralmente o que... Senão o que move? Não move. Se você não estiver compensando alguma coisa, ninguém vai comprar. Certo? Ou seja, ele quer comprar para usar, para poder continuar emitindo. Dentro de um esforço hercúleo dessa natureza, não justifica mais você ter essa questão. Então, isso é um problema. Está sendo discutido no Acordo de Paris se esses créditos de carbono por offset, alguns entendem que existem já provisões que permitem isso. Não é o entendimento do Brasil. E eu espero que continue não sendo e continue mantendo a integridade ambiental que a gente tanto precisa aqui para chegar no ponto 5. Faz, Pedro! Faz, Pedro. No final da sua apresentação, você comentou sobre o Trump. Qual que você acha que é a maior consequência da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Não tem. Tem e não tem. Já era esperado, porque saíram também do protocolo de Quioto e tal. Eu acho que terá um efeito muito maior se o Brasil sair do que se o Trump sair. Não por conta da questão de sair... Já cumpriu, você entendeu? Quer dizer, para 2020 já cumpriu. Não, o Brasil não tem problema de cumprir, na minha opinião. Tá? Vai fazê-lo, até porque a gente tem muita oportunidade para energias renováveis. Não precisa nem ser com o uso da terra. Né? Agora, então, eu acho que a coisa vai ser muito pior se o Brasil sair por conta dessa demonstração de uma quebra do entendimento de que nós estamos falando de um problema global. Trump sair, Estados Unidos sair, sei lá, a gente já está acostumado, e não é só a questão de estar acostumada, é a questão de que os próprios estados americanos não seguem o que o federal fala. Então, o federal continua emitindo, mas os estados continuam aderindo aos seus princípios de estar contribuindo, não como federal, mas como estadual. Então, essas contribuições elas são interessantes. O setor privado, etc. Até porque perde muita oportunidade. Não ganha oportunidade. Esse raciocínio que não chegou na cabeça do pessoal que, sabe, não parou para pensar que você sair do protocolo do Acordo de Paris hoje... Estados Unidos nem tanto, mas você vai perder a questão de competitividade. Porque você vai deixar de ter, e a França já falou 2 dias atrás,
que não vai comprar produto. Você saiu do protocolo de Kyoto, você vai saber de onde é que vem o seu produto, não vai comprar. Você vai perder várias oportunidades de mercado. Então, na minha opinião, e eu já dizia isso em 2015, quando o acordo foi assinado, acabou-se o tempo de se imaginar que você está sozinho ali com a sua empresa, ou você se junta a outros, porque as oportunidades serão crescentes e a competitividade vai rolar. Com esse relatório vai rolar mais ainda. Então, é essa mensagem que eu acho que teria que chegar. Você não perde, você ganha. Você pode perder imediatamente, mas você vai deixar de ter dinheiro chegando para o seu país, você vai ter barreiras comerciais, embora o pessoal diga que isso não pode ser feito, vai ter. Tá? Assim como a China já tem algumas barreiras com os Estados Unidos, por uma razão ou outra, e o Brasil vai ter também. Não se fala mais hoje de um entendimento de que você tem a irresponsabilidade de sair de um acordo, nem que seja pelo princípio da precaução. Para aqueles que estão em negociações internacionais, princípio da precaução. Pô. Não pode ser, mesmo que você duvide. Você tem um princípio da precaução que você não pode realmente, sabe, romper. Esse é minha sensibilidade, né, com relação a esse assunto. É isso.